Outras regiões do Rio de Janeiro também foram afetadas pelo grande volume de chuva nas últimas horas. No norte e no noroeste do estado, cenas como essa se repetiam. Os moradores dessa casa em Campos dos Goytacazes só conseguiram se salvar saindo pelo telhado da garagem. Conseguiram? Tá tirando ali. Outros moradores usaram caiaques para resgatar os vizinhos. Tem 2 agarrados aí nessa casinha verde aí, ó. Esse homem se agarrou a uma árvore enquanto esperava por socorro. Na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, moradores se arriscaram para segurar esse carro que quase foi levado pela água. Ajuda aí, rebote! Já esse outro veículo foi levado pela correnteza em Itaperuna. A gente tá arrastando um carro. A BR-356 foi interditada depois que esse trecho que passa pela cidade ficou inundado. É triste, né? Ainda mais quando a gente vê o desespero dos moradores. Vamos falar com o Giovanni Dolife, que é meteorologista do CEMADEM, para ver como é que vai ficar a situação. Mas antes, Giovanni, boa tarde para você. Sempre muito bom ter você aqui com a gente no Conexão. Eu fiquei impressionada com a quantidade de água lá em Petrópolis, né? Foi muita chuva mesmo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui mais uma vez, poder trazer informações atualizadas, informações que esclarecem o que está acontecendo e ajudam a trabalhar para a gente prevenir novas cenas como essas, né? Bom, 400 milímetros a gente mediu num pluviômetro do CEMADEM, no bairro Chácara Flora, em Petrópolis. A chuva do mês de março inteiro costuma estar entre 200 e 300 no mês inteiro, né? A gente teve 400 nesses poucos dias. E a maior parte disso foi ali entre sexta e sábado. Em menos de 24 horas, a gente teve mais de 250 milímetros. E aí, né, não tem terreno que suporte, as áreas mais vulneráveis acabam sofrendo esses movimentos, né, de massa que a gente chama, esses deslizamentos de terra. A gente já estava há alguns dias esperando, né, já tinha sido anunciado, autoridades mobilizadas, né, e o trabalho rápido dos bombeiros, das autoridades, ajudou a resgatar pessoas que ainda estavam com vida e também a minimizar os impactos e as perdas de vida desse evento. Teresópolis também com 300 milímetros, ou seja, é muita água. Me corrija se eu estiver errada, cada milímetro corresponde a 1 litro de água por metro quadrado? É exatamente isso, Kelly. Então, se a gente teve 400 milímetros, são 400 litros. E se a gente pensar em peso, cada litro é 1 quilo, né? São 400 quilos de água por metro quadrado. Nessas áreas que a gente viu a terra deslizando, o terreno é bastante inclinado. Então, essa água por metro quadrado toda desce, né, e vai se acumulando, infiltra no solo, e todo esse peso sobre o solo, né, faz com que a gente tenha esse descolamento de partes do solo, deslizando e, infelizmente, carregando casas, causando inundações, estragos nas rodovias, como a gente está vendo aí nessas imagens. E, Giovanni, hoje, qual é o diagnóstico do CEMADEM? Quais regiões merecem maior atenção? Olha, a gente ainda está com 3 municípios, todos 3 com nível alto para risco de deslizamento de terra, e eles estão na região serrana do Rio de Janeiro. São Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Por quê? Porque com toda essa água que choveu, o solo está bastante encharcado. E o tempo ainda vai ficar instável. Não tem previsão de chover os 400 milímetros que choveu. Mas com esse solo encharcado, uma pancada de 50, 60 milímetros forte, concentrada, ela pode causar novos deslizamentos. E é o que está previsto para esses dias, né? Algumas aberturas de sol, melhoras, mais risco entre a tarde e a noite de ter alguma pancada de chuva com trovoada. E aí essas chuvas, em alguns lugares, nem caem, mas em outros elas caem com força. E aí, se cai numa área dessa, onde o solo está mais suscetível, pode causar novos deslizamentos. Por isso, está mantido o risco ainda alto para 3 municípios da região serrana do Rio, repetindo, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Agora, aquela chuva forte, então, de uma forma generalizada, ela já passou. O que vai acontecer agora são em alguns pontos. Ok. Agora, o que a gente pode dizer para... Exatamente. Foi aquela frente fria mais forte que chegou, né? E trouxe essa chuva generalizada, estado do Rio, Espírito Santo, parte de Minas.
Agora ficou só um pouco de umidade e aí as chuvas de forma mais pontual, não tem mais aquela frente fria forte. E de uma forma geral, para o Brasil inteiro, uma vez que a conexão passa em rede nacional, Giovani, o que a gente pode dizer para as pessoas? Quais são os principais alertas do CEMADEM? Olha, tem áreas do norte também, porque essa frente fria ela ajudou a organizar uma área, uma faixa de instabilidades atravessando o país. Então, pega parte do sudeste, parte do centro-oeste e também parte do norte do Brasil. E a gente também está tendo algumas chuvas mais fortes no litoral norte do país, ali no norte do Maranhão. Então, tem algumas áreas, alguns municípios que também estão com risco, né? Então, não é só na região sudeste. No site do CEMADEM, a gente tem o detalhamento, tem o mapa com esses riscos, o mapa está inclusive aqui atrás de mim, ali na tela do computador. Ele pode ser acessado pela web, endereço gov.br/CEMADEM. Ali, aqui atrás de mim, está o zoom, né? Tem alguns municípios aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a cor laranja é nível alto, cor amarelo moderado. Se a gente abrir o mapa aqui, aparecem outros municípios. Então, você que está em casa acompanhando, pode entrar no site do CEMADEM, vai lá ver o mapa de riscos e vai ver os municípios que têm algum tipo de risco. Giovani, eu tenho que fazer uma pergunta que chegou para a gente aqui na redação, senão o pessoal fica bravo comigo. O pessoal está com medo do calorão. A gente corre o risco daquele calorão voltar por esses dias? Tava demais, né, Kelly? E você sabe que o calor, ele causa, às vezes, um número maior de mortes do que o excesso de chuva. Só que é uma morte mais lenta, né? E desconhecida. A pessoa tem já uma comorbidade, algum problema vascular, circulatório, né? E aí, com temperaturas muito altas, pode agravar o problema, a pessoa poder vir a óbito, e isso acaba não sendo computado como causado pelo calor, né? Mas tem estatísticas, trabalhos que mostram, na Europa, por exemplo, alguns anos atrás, um verão mais forte e que tem uma contagem de mais de 60 mil mortes por causa de uma onda de calor, né? Aqui no Brasil a gente não tem estatísticas muito claras, mas é possível que tenha um número de mortes maior até do que esses pelo excesso de chuva. Bom, tivemos um calor tremendo, né? No Rio de Janeiro, sensação térmica acima de 60 graus. Agora a gente entrou no outono. Então, assim, essa semana ainda está instável, com algumas chuvas, nuvens. Então, não tem previsão de fazer calor forte nessa semana, né? Depois, ao longo do outono, tende a secar. Então, a gente vai ter dias com mais sol, menos nuvens. A temperatura pode voltar a subir. Só que, ao longo do outono, essa quantidade de energia que chega do sol vai diminuindo. O dia vai ficando mais curto durante o outono, cerca de 1 minuto. Então, a gente vai recebendo um pouquinho mais de luz a cada dia. Portanto, a hora que voltar a secar e a fazer calor de novo, dificilmente vai estar tão quente como foi nesse finalzinho de verão, porque a quantidade de energia que a gente recebe do sol já vai ser um pouco menor. Pois é, encerramos então o nosso bate-papo com uma boa notícia, tendência de menos calor, pelo menos por enquanto, né, Giovani? Muito obrigada, viu, pela sua análise. Mais ou menos. Exatamente. Muito obrigada pela análise, sempre é muito legal te ouvir. Um abraço para todo mundo do CEMADEM e até a próxima. Obrigado, Kelly. Um abraço para você, para todos que estão assistindo e até uma próxima. Até.